Em resposta ao ataque com armas químicas que matou dezenas de pessoas na Síria na terça-feira, os Estados Unidos lançaram ontem à noite 59 mísseis contra o país. Hoje, líderes mundiais se posicionaram sobre a ação norte-americana. A agência estatal síria afirma que o ataque americano de ontem matou 9 civis, entre eles crianças. Já o exército sírio fala em 6 mortes, mas não diz se as vítimas são militares. Os governos da Rússia, do Irã e da Turquia já anunciaram apoio à Síria. Israel, Reino Unido, França e Alemanha manifestaram apoio aos Estados Unidos. De acordo com o porta-voz do governo norte-americano, os mísseis foram disparados de navios posicionados no mar Mediterrâneo e teriam atingido aviões e pistas de pouso de uma base aérea síria, próxima à cidade de Homs, no oeste do país. O bombardeio foi uma resposta a um ataque com armas químicas que matou mais de 80 pessoas na Síria nesta semana, numa região controlada por rebeldes. O crime de guerra teria sido ordenado supostamente pelo presidente sírio Bashar al-Assad, que nega a acusação. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio conosco o advogado Márcio Coimbra, que é especialista em direito internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. É um prazer estar aqui no teu programa. Bom, há um assunto triste, né? Um atentado como esse, o Gassarim primeiro e depois o ataque lá à base militar na Síria. Como no direito internacional esse assunto é visto? Como esse ataque pode influenciar a relação, mexer na relação entre os países, tanto esses envolvidos quanto os outros países do mundo? Na realidade, Érica, o que a gente precisa ter sempre em mente em relação ao direito internacional é que ele se submete muitas vezes, na maior parte das vezes, às relações internacionais. Então, se nós não soubermos o equilíbrio de forças político, o jurídico nunca vai acabar fazendo a diferença que nós esperamos. Como, por exemplo, nessa questão da Síria, o ditador da Síria, o Assad, que a Síria não vive numa democracia, os telespectadores têm que saber disso, a Síria é apoiada pela Rússia, o Assad na Síria é apoiado pela Rússia. Portanto, qualquer iniciativa que você tenha no Conselho de Segurança, ele precisa da aquiescência da Rússia. Portanto, os Estados Unidos, somente com o apoio da França, do Reino Unido, não são capazes de fazer essa diferença. Portanto, qualquer ação de intervenção na Síria, nesse momento, ela precisaria do apoio da Rússia. E a Rússia está do lado do Assad. Do outro lado, nós temos uma situação também muito complicada, porque o Assad, ele garante também a tranquilidade de muitas etnias e de muitas outras religiões que estão lá. Por exemplo, a opção ao Assad que nós temos é o Estado Islâmico, e nós temos muitos cristãos na Síria. Esses cristãos só são protegidos pelo Assad. Sem o Assad, esses cristãos que vivem na Síria vão ser massacrados pelo Estado Islâmico se o Estado Islâmico assumir o controle do país. Portanto, os Estados Unidos têm muito claro que o seguinte: a opção a tirar ao Assad é o Estado Islâmico. Portanto, é um equilíbrio de forças muito complicado com que os americanos têm que lidar. Tem que dar uma resposta, mas uma resposta na medida que também não enfraqueça tanto o Assad, que ele não caia, mas que coloque limites ao Assad, e também evitando que o Estado Islâmico se fortaleça a ponto de conseguir também, usando a base síria, fazer atentados tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Esse ataque à base militar foi aí uma resposta ao ataque com gás sarin, que deixou dezenas de mortos na Síria. Como as leis internacionais e as organizações que lidam com os direitos humanos podem intervir nessa situação? Érica, infelizmente podem fazer muito pouco. Tudo vai acabar passando pelo Conselho de Segurança. E nenhum outro órgão da ONU ou entidade não governamental em defesa dos direitos humanos vai conseguir tocar o coração do Assad, porque ele está lutando pela própria sobrevivência dele. Então, nenhuma organização, seja vinculada às Nações Unidas, é capaz de fazer alguma coisa nesse momento. Assim como também não é possível que nenhuma ONG de direitos humanos, em defesa dos direitos humanos, também possa fazer alguma coisa agora, a gente passa realmente por uma solução política de força e de equilíbrio na região. Situação ali a gente tem de um lado a Turquia, do outro lado nós temos Israel. Os Estados Unidos deixaram muito claro
com esse ataque, que eles não vão tolerar, especialmente o Trump, que tem uma política de muita aproximação com Benjamin Netanyahu. Eles não vão deixar que esse conflito escale e chegue às portas de Israel, né? Ou seja, foram mandados vários recados com esses mísseis, mas não efetivamente o recado de que a gente vá conseguir com que o Assad pare com o que ele está fazendo, mas que a gente pode conseguir com esse recado que ele pare de usar armas químicas ou biológicas nessa guerra interna que ele trava já há muitos anos, né? Num caso desse, como no Gassarim, há uma busca pelos culpados? Há como punir? Porque a gente sabe quando tem um ataque terrorista, por exemplo, que é um ataque terrorista, as autoridades do país buscam os envolvidos e punem. Nesse caso de um ataque desse nível, há também uma punição internacional ou uma punição no país para quem é o responsável por ataques como esses? A pergunta é muito boa, Érica, mas o grande problema que a gente tem nessa situação é a identificação. Assim como em 2013 o Assad disse que não havia usado as armas químicas, ele também está dizendo que não usou as armas químicas dessa vez. Como que nós conseguimos provar que foi o Assad que usou? Em 2013, a desconfiança, naquela época eu ainda morava em Washington, a desconfiança era grande de que aquilo tinha sido um ataque do próprio Estado Islâmico para justificar uma intervenção internacional para derrubar o Assad e levar o Estado Islâmico ao poder. Então essas coisas elas precisam ser muito bem avaliadas. A gente precisa ter critérios muito objetivos e inspetores para ver isso. Mas num país, numa situação de guerra civil crônica já, que é a Síria, você não tem como levar ninguém para fazer esse tipo de avaliação, né? O país está em guerra civil, uma guerra civil sangrenta há anos, e você não tem como identificar. De um lado, uns dizem que foram o Assad, do outro vão dizer que foram outras pessoas. Mas o que aconteceu é o seguinte, os americanos enviaram um recado claro, diferentemente do Obama em 2013, que disse que havia uma linha que o Assad não poderia ultrapassar, que era uma linha vermelha, né? Que até se brincava que acabou a tinta do Obama, porque ele ultrapassou a linha e o Obama nada fez. Né? Dessa vez, os americanos entenderam, assim como também a Síria e assim como também a Rússia, de que existe uma nova administração na Casa Branca e essa nova administração está disposta a fazer tudo o que for necessário, dentro sempre daquele equilíbrio de forças que eu falei. Ou seja, mandar o recado com os mísseis, mas não de maneira tão forte e determinante que derrube o governo Assad e leve os inimigos do mundo ocidental, nesse momento, que é o Estado Islâmico, que perpetra atentados na Europa, ao poder, né? E que também segure a correlação de forças na região. A gente não vai ver invasão americana na Síria, né? Não é a intenção dos Estados Unidos fazer isso, mas o recado foi dado. E eu espero que com isso agora pare-se os ataques químicos ou biológicos, né? Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com o Márcio Coimbra, que é advogado, especialista em direito internacional, e conversou com a gente a respeito do direito internacional envolvido nessa questão do ataque à Síria. Obrigada. Até uma próxima.